Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas. Mas antes de eu entrar no mérito dos materiais que eu vou comentar, eu vou abordar rapidamente aqui essa HQ Barão Macaco, que na verdade é um preview. O Hector Lima, que é autor de Sabor Brasilis, ele enviou essa HQ pra mim, que tem a arte do Milton Sobreiro. O cara tem 81 anos, vou mostrar um pouco da arte dele. E do Felipe Sobreiro, que vai fazer o letramento dessa HQ. Essa HQ aqui vai buscar financiamento num crowdfunding, não sei ainda se é o Catarse ou qualquer outro meio de financiamento de HQs. Então o Hector mandou esse material aqui, vários previews desses aqui, para enviar para os inscritos do canal. Eu não sei se eu vou enviar em sorteios, eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas aqui ele deu um aperitivo e criou uma expectativa boa em mim com relação a esse material, que é esse personagem, o Barão Macaco, que é um justiceiro brasileiro. Vou mostrar um pouco da arte para vocês terem uma ideia. Ele já começa abordando aqui traficantes, a polícia, aquele esquema meio sujo que envolve a sociedade brasileira como um todo, né, o povo brasileiro. E aqui ele fala sobre como ele chegou na ideia do Barão Macaco. Ele fala que ele foi assaltado em Santos quando ele estava com a esposa, com a namorada, desculpe, e ele ficou aquela sensação de impotência e logo depois aquele rancor, aquela raiva, né? Ele podia tentar de matar os caras que assaltaram ele. Então ele fala que ele curte bastante esse anti-herói, essa coisa meio o Sombras, das revistas Pulp, né? Batman, da década de 40 e tal. Então ele fala que teve a ideia de criar um justiceiro brasileiro, que tem aquele jeitinho, aquela malandragem, a moralidade. Então eu acho que vai ser um pouco diferente dos justiceiros que a gente está acostumado a ver, porque esse vai ter uma cara brasileira, o que não quer dizer que seja boa coisa não. Então galera, só um breve comentário aqui dessa HQ que vai buscar financiamento. Então logo ela chega eu vou postar no Central HQs para a galera financiar, caso seja do interesse de vocês. O primeiro material que eu vou realmente comentar com vocês é Projeto Manhattan, uma publicação da editora Devir, 150 páginas ao preço de R$ 45,90, ou seja, aquela facadinha básica. Escrita por Jonathan Hickman, que é o escritor de Vingadores e que está coordenando todas essas mega sagas do universo Marvel, que pode levar um reboot, enfim, ninguém sabe se vai ser um reboot mesmo, que está escrevendo a série e liderando a série dos Vingadores. E Nick Pitarra, eu acho que não sei qual é a pronúncia correta em inglês. Esse aqui é o volume 1. Essa série, Projeto Manhattan, ela teve 25 volumes nos Estados Unidos e foi publicado em 5 encadernados, tá? Então esse material aqui são em 5 encadernados. A Devir lançou o primeiro. O problema é que a Devir é uma editora que não dá para confiar muito, né? No sentido de continuação das publicações. A gente tem o Imperdoável, que até agora foi lançado somente o volume 1 e não passou disso. The Boys está se arrastando, está no volume 4, não terminou. Hexmund há anos parou e não continua mais. Saga está no volume 1 e também até agora nada de continuidade. Então isso leva os leitores talvez a não comprar esses materiais, porque fica com medo de ficar com eles incompletos, né? Pô, o que adianta? Você comprou isso aqui, mas tem uma continuidade à história. E você vai ficar chupando o dedo e não vai conseguir mais ler nada. Você vai ter que ir atrás dos encadernados americanos ou ler por scans. E com o dólar agora tá foda você ir atrás de encadernados americanos. Então esse é um problema muito grande da confiança do leitor com as editoras, no sentido de saber se elas vão dar continuidade e finalizar os materiais que elas começam a publicar. Mas vamos falar então desse material aqui do Jonathan Hickman, que é uma ideia muito bacana. Eu curti as referências que ele colocou nessa HQ, toda a trama, o desenvolvimento dela. Bom galera, é o seguinte, o Projeto Manhattan, como vocês sabem, foi para a elaboração, né, e a construção da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. O ponto é o seguinte, e se o Projeto Manhattan se estendesse além da criação da bomba atômica? E para isso o governo dos Estados Unidos contrata o Joseph Oppenheimer, mas na verdade ele acha que está contratando o Robert Oppenheimer. Na verdade são irmãos gêmeos, sendo o Joseph um irmão gêmeo maligno e assassino, um cara psicopata. Então o governo dos Estados Unidos, na verdade, colocou um psicopata para liderar as pesquisas científicas dos Estados Unidos. O Oppenheimer, ele é totalmente doido. Você vê em alguns momentos ele falando sozinho. Ele, inclusive, é um breve spoiler para vocês, não vai comprometer a série. Ele come as pessoas
porque ele quer absorver o conhecimento delas. Sabe aquela coisa meio indígena, aquela lenda indígena de que se você comesse o inimigo, você colocava a força dele dentro do seu corpo, o conhecimento, a valentia, a bravura. Então, esse Oppenheimer é desse estilo, é um senhor de idade muito maluco. A história é cheia de referências a fatos históricos e a cientistas que realmente existiram, como Albert Einstein, que auxilia Oppenheimer nos projetos, o Von Braun, que é um cientista alemão que traiu a Alemanha e se juntou ao projeto Manhattan. Então esse primeiro volume aqui ele vai se focar mais no projeto da bomba atômica, na guerra contra o Japão. Inclusive o Japão ataca os Estados Unidos por meio de robôs, assim, é uma ficção científica meio doida assim, do Jonathan Hickman, mas é muito bem escrita. Os desenhos, vou mostrar os desenhos do Pitarra, lembra um pouco o Moebius, o Frank Whiteley, o próprio brasileiro Luciano Salles de Lamour, né? Que tem um estilo bem diferenciado assim. Então é uma trama muito bacana, os personagens são bem conduzidos, essa ligação de cientistas do mundo real que existiram com fatos históricos e uma liberdade poética do autor, ele consegue criar uma trama muito legal, e quem curte ficção científica é sem dúvida alguma um prato cheio esse material. Eu vou mostrar um pouco da arte para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, mas sem... Olha, aqui a gente tem o nosso camarada Albert Einstein. Olha a arte, como eu falei para vocês, é uma arte sem dúvida muito parecida com o Frank Whiteley, o Moebius e o Luciano Salles, né? Que seguem uma mesma linha de artistas aqui. O que mais aqui que eu posso mostrar para vocês? Mais um pouquinho aqui desse material. Então galera, fica a dica desse material. Que nota que eu dou para ele? Eu dou uma nota 8.6 e espero que a Devir continue publicando esse material e sem colocar um intervalo muito grande entre cada publicação. Vamos para o próximo. Por fim, galera, Justiceiro Max Mercenário, uma publicação da editora Panini, ao preço de 20 e tantos reais, 148 páginas, compila as edições de Punisher Max 6 a 11. É um material que continua da onde o anterior parou. O anterior é Justiceiro Max, Rei do Crime, então isso aqui é uma continuação direta. Você necessariamente precisa ler o que ocorreu em Rei do Crime para você entender o que se passa nessa história de mercenário. Escrito por Jason Aaron e desenhos do Steve Dillon, que é o mesmo artista de Preacher e que também fez parceria com o Garth Ennis quando ele escreveu a história do Justiceiro, uma passagem marcante que a dupla teve aqui pelo personagem. Essa história aqui do Justiceiro Max, se você for analisar, ela não se passa na cronologia normal do universo Marvel. O Jason Aaron tem a liberdade de fazer algumas modificações, principalmente com relação ao Rei do Crime, que na verdade o Rei do Crime se torna Rei do Crime nessa série aqui. Então você vê que não pertence à cronologia normal. Então ele tem uma liberdade poética e isso faz com que ele tenha bastante liberdade de fazer bizarrices nessa série, modificar alguma coisa ou outra, não relacionado exatamente ao Justiceiro, mas matar personagens, enfim, que não vai ter muita importância com relação à cronologia normal do universo Marvel. Nessa trama aqui, como eu falei, uma continuação direta, o Rei do Crime ele ascende ao posto de líder do crime de Nova York e o Justiceiro está no encalço dele. Isso você consegue saber lendo o volume 1. E, obviamente, o Rei do Crime está assustado, porque o Justiceiro é um filho da puta, matador de bandidos, então ele contrata um mercenário para parar o Justiceiro e dar um fim nessa caçada. Acontece que o mercenário é um psicopata maluco, e ele, para poder capturar o Justiceiro, porque o Justiceiro é um cara muito foda, ele precisa, entre aspas, entrar na mente do Justiceiro, e para isso ele passa a viver o que o Justiceiro viveu. Então ele começa a ir nos esconderijos do Justiceiro, tentar pensar da forma que ele pensa, ele reproduz algumas coisas. Vocês têm que ler a história, senão vou jogar muito spoiler para vocês. Mas ele é insano, ele é louco, louco, louco. E essa aqui é uma HQ totalmente pipoca. Não é uma HQ para você ficar, nossa, que HQ foda, eu fiquei pensando 5 dias. Não, é uma HQ divertida, mas é para quem curte humor negro e muita violência. É sangue para tudo que é lado, são palavrões, braços dilacerados, cabeças explodindo, coisas até um pouco escatológicas, cheio de piadinhas, o mercenário cometendo barbaridades, os dois se enfrentando. Muito bacana para quem curte esse tipo de história. Se você não curte, passe longe.
hoje, mas é aquele material pipoca, aquele quadril bem escrito para você ler e se divertir aos montes. Vamos chegar aqui, galera, então, um pouco da arte aqui do Steve Dillon, né? Que é uma arte talvez um pouco estática, mas ele consegue fazer boas cenas de morte, como vocês estão vendo aqui. Ó, a pizza. Vocês vão ter que entender esses lances da pizza quando vocês lerem a história, como é que o mercenário faz para chegar até o rei do crime. E aqui o justiceiro, ó, levando um tiro, ele já entrando em confronto com o mercenário. É uma HQ bacana, galera. Então fica a dica desse material. Eu dou uma nota 8.3 para esse material. Um material bem divertido de se ler. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima.